Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a leitura do texto da carta do leitor. Vocês têm o texto na mão, então vocês vão acompanhar a leitura junto com o que eu for lendo aqui e fazendo as marcações que forem necessárias. Combinado? Porque senão depois vocês não conseguem produzir essa carta do leitor sozinhos. Lá na comanda está escrito que é em grupo, mas é coletiva. Mas como que a gente vai montar uma carta coletiva, né? Então nós vamos estar fazendo individual, mas vamos acompanhando a leitura para vocês saberem o que anotar. Combinado? Então vamos começar. Crie uma rotina com os filhos na quarentena e não o subestime. Eles sabem que tem algo acontecendo. Então, esse daqui é o título do texto que nós estamos trabalhando, né? Esse daqui é o título, é o assunto do texto. A autora desse texto é a Marina Novaes. Ele foi escrito, ela é da cidade de São Paulo e foi escrito no dia 7 de abril de 2020. Então, vamos à leitura. As medidas de isolamento social adotadas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus impõem um desafio para milhões de famílias, que agora tentam conciliar rotinas de trabalho, o cuidado e a educação dos filhos e a convivência familiar. Tudo isso acontecendo sob o mesmo teto. É muito importante conversar. Explica que estamos em um momento em que quase todas as pessoas estão em casa, que elas não vão poder ver os amigos por um tempo, mas que isso vai passar. Explicar na linguagem delas, para as crianças menores, por exemplo, desenhar um monstrinho, mostrar como lavar as mãos, afastar o perigo, dar informações claras e precisas, numa linguagem adequada para a idade delas, usando recursos condizentes com a capacidade de compreensão das crianças, mas não as abarrote de informações. Diga só o que precisam saber. Isso ajuda a diminuir o estresse, porque as crianças não ficarão tentando adivinhar o que é a cara de nervosismo das pessoas ao redor. Então, essa parte do texto aqui, quem que está falando? A escritora do texto, porque olha aqui onde a gente percebe. É muito importante explicar que estamos... Então, quem está falando? Quem escreveu o texto, certo? Então, agora a gente vai para o próximo. É importante que a criança fique perto de quem ela confia, nesse momento de tanta incerteza, porque são as figuras que elas vão procurar no momento difícil. E é importante trazer virtualmente as pessoas que estão longe, para perto da criança, sempre que possível. Não promover uma ruptura abrupta. O que seria uma ruptura abrupta? É não tirar de uma vez, não deixar a criança sem ver os avós, sem ver os amigos. Então, elas podem ter o contato com essas pessoas, mas não da mesma maneira que estava acostumado, certo? As conversas virtuais com os avós, com os tios, com os amigos da escola, com as pessoas que elas estão acostumadas e gostam, ajudam muito. O que fazer para diminuir a ansiedade dos filhos nessa fase? Criar uma rotina para este período. As crianças entendem e precisam de rotina, senão tudo fica muito caótico. Eles ficam ansiosos, querem saber o tempo todo o que vão fazer depois disso e depois daquilo. A rotina traz segurança. Então, tentar manter uma rotina parecida com o que tinham, mesmo que o ambiente domiciliar. Então acorda, faz o café da manhã, depois vai ver televisão, depois a gente vai brincar, ler um livrinho, depois a gente pode fazer alguma brincadeira mais física, porque eles também precisam gastar essa energia. Estão surgindo inúmeras possibilidades virtualmente. Muitos contadores de histórias estão fazendo lives. Incentivar as brincadeiras, as atividades lúdicas. Muitas escolas estão mandando tarefa para os pais ou cuidadores fazerem nesse momento. Não é só para terem atividades para os pais não ficarem loucos com essas crianças em casa. É porque isso afeta menos a rotina de uma criança que já está tão afetada por não poder sair de casa.
Então, esse texto, ele está falando da realidade em que nós estamos vivendo. E ele está falando que nós temos que montar uma rotina. A gente tem que seguir a rotina. É o que eu sempre falo para vocês nos vídeos. Assistir aula em vídeo é a mesma coisa se vocês estivessem na sala de aula, sentados na carteira e o professor lá na frente explicando. Então, vocês têm que ter essa rotina. Vocês não ficam na escola das 7 da manhã às 3 da tarde? Claro, em casa vocês não vão estar ficando esse tempo todo envolvido com escola, mas tirem um tempo. É isso que a autora desse texto está falando, que vocês precisam se adaptar à nova forma de estudar. Combinado? Então agora vocês vão ler o texto, marcar a parte que vocês consideram a mais importante. Lembrando que tem um vídeo antes desse que vocês têm que assistir sobre carta do leitor. E aí vocês vão produzir individualmente a carta, cada um produzindo a sua. Combinado, pessoal? Até a próxima aula e boa atividade!